O assunto de hoje é o término do nosso curso sobre Deus e as nações. Os últimos assuntos são relativos às guerras. As guerras são sempre a última esperança dos homens. Quando nada se consegue na nação, apela-se para a guerra. É por isso que todas as nações, independentemente do seu sistema de governo, têm um exército, uma marinha, uma aeronáutica, forças armadas para defender o seu solo, para defender a sua soberania, para defender o seu direito de existir. As nações, então, não acreditam nas negociações. As nações não acreditam na paz, ou se acreditam na paz, é uma paz conseguida pelo temor de se empregar a força. É aquela máxima em latim, si vis pacem, para bellum, ou seja, se queres a paz, prepara-te para a guerra. A paz só virá, dizem eles, quando você estiver preparado para a guerra. Quando os outros tiverem medo de você, então você estará em paz. Mas esta é uma paz passageira, esta é uma paz instável, porque quando o outro não estiver convencido da sua superioridade, certamente ele não terá mais medo e passará a implicar. É o que nós vemos frequentemente. Nações se degladiando, nações em guerra. Por que guerra? Porque não conseguiram resolver seus problemas pela argumentação lógica, não conseguiram se contentar, e cada um quis ambicionar mais do que tinha. Resultado, guerra. A guerra procede do espírito de ganância do homem, sempre assim. O homem, por ganância, por ambição, quer sempre mais. E é assim que Tiago nos diz: as guerras e contendas que há entre vós procedem dos prazeres que militam na vossa carne. E as nações não fogem a isto. Os governantes são, em geral, responsáveis por todas as decisões de uma nação. E esses governantes, independentemente do sistema de governo, se socialista, capitalista, comunista, ou seja lá o que for, esses governantes são os responsáveis pelos rumos que a nação toma. Uma nação entra em guerra por causa de seus governantes, independentemente do apoio do povo. Se o povo apoiar, melhor ainda. Se o povo não apoiar, é uma guerra difícil, mas os governantes ainda assim podem manter essa guerra. A guerra é terrível, a guerra é resultado de uma ignorância. A guerra é tremenda, a guerra é má em todos os aspectos, mas os homens não entendem assim. Eles acreditam que algo pode ser conseguido pela guerra. A guerra não é nada mais do que uma extensão dos conflitos íntimos de cada pessoa, numa amplitude maior. E quando acontecem as guerras, Deus não fica apático, de braços cruzados, numa neutralidade omissa. Deus toma partido, Deus age na história. Se Deus levanta os governantes, porque a Bíblia diz que toda autoridade foi instituída por Deus, então nós cremos que Deus age, apoiando os movimentos revolucionários, às vezes guerrilheiros, movimentos armados, guerras. Sim, Deus toma partido. Por que dizer que Deus está sempre omisso enquanto o homem se degladia, se mete em guerra irresponsavelmente, e nós dizemos que Deus está apático? Não, de forma alguma. Deus toma partido, Deus age na história, e Deus dá vitória àqueles que estão na justiça, a favor da justiça, e que invocam o seu nome. Deus toma partido. E isso é o que nós vemos na Bíblia, do princípio ao fim. Quando dois irmãos se defrontaram, Deus tomou partido por Abel, e Caim foi rejeitado por Deus. Mais tarde, Deus tomou partido de Jacó. Esaú foi rejeitado por Deus. Nós já comentamos na última aula que Deus tomou partido de Israel contra certas nações, mas também em outros casos Deus tomou partido contra Israel, por exemplo, a favor da Babilônia. Porém, mais tarde, Deus se colocou contra a Babilônia. Deus não tem nação predileta entre as nações de nossos dias, não. Mas Deus está a favor daqueles que invocam o seu nome e que estão a favor da justiça. Deus toma partido a favor do justo.
Deus não está omisso com relação à história. Nós cremos que Deus é o Deus que faz a história. Então Deus é responsável pelas coisas que acontecem entre as nações. Embora as ganâncias sejam a causa das guerras, Deus nunca queria solucionar o problema dos homens por guerra. Mas muitas vezes Deus não tem outra alternativa senão optar pela guerra para fazer justiça. Deus é Deus de guerra, está escrito na Bíblia. Deus é o Senhor dos exércitos, é a expressão que nós encontramos muitas e muitas vezes. Portanto, dizer que Deus é aquele velhinho, bonzinho, ingênuo, que não sabe de nada, de cabelos brancos, que passa a mão na cabeça de todas as pessoas, dos governantes, e que pode ser invocado por qualquer nação, de qualquer maneira, cometendo injustiças, isso é um ledo engano. Deus não é isto. Isto é uma imagem deturpada de Deus, como é deturpada aquela imagem daquele pintor italiano que apresenta Jesus como um homem efeminado. Não, esta não é a imagem que nós temos de Jesus. Ele não era um efeminado e nem aparência ele tinha. Ele era um homem de dores, um homem sofrido, um homem de lutas, um homem calejado pelas dificuldades e pelas durezas da vida. Esta é a imagem que a Bíblia nos apresenta de Jesus, e a imagem que a Bíblia nos apresenta de Deus é de um Deus rigoroso. Deus é bom, mas é justo. Deus é amoroso, mas ele é terrível. A Bíblia diz que ele é fogo consumidor. Ele é justo e justiceiro. Ele faz justiça entre as nações. Mas chega ao ponto de Deus não ver outra solução senão apelar para a guerra, e Deus permite que aquela mágoa, aquela ira, aquela maledicência, aquela ganância, aquela ambição que está no coração do homem o leve para a guerra, arraste aquela nação para uma guerra, e naquela guerra Deus faz justiça. A Bíblia está farta de exemplos mostrando que Deus usou os acontecimentos da história para fazer justiça, para proclamar o seu nome e para mostrar ao homem que suas soluções humanas são nada, são lixo, são nada perante Deus, imundícia. Mas o homem precisa se voltar para Deus, porque só em Deus há justiça. Só em Deus há solução para os problemas do homem. Só em Deus há solução para todas as angústias e necessidades do homem. Sem Deus, nada. Com Deus, tudo é possível. Tudo é abençoado quando Deus é invocado. Vamos ver um exemplo interessante, agora culminando esse nosso estudo, que mostra como Deus, em última análise, em última esperança, lança a mão de um expediente tremendo que se chama cativeiro. Esdras, capítulo 9, versículos 5 e 6. Na hora do sacrifício da tarde, eu, Esdras, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, e me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, por que as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até aos céus? E ele continua: e depois de tudo que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da grande culpa, e vendo que tu, ó Deus, nos tens castigado menos do que nós merecíamos. Ele estava aqui reconhecendo que o povo no cativeiro estava lá por uma questão de justiça de Deus. Deus castigou o povo dando cativeiro, e uma questão justa. E Esdras está reconhecendo a justiça de Deus, inclusive reconhecendo que Deus tratou o povo ainda com mais brandura do que deveria. E ele reconhece, Esdras, aqui: Senhor, será que nós ainda tornaremos a pecar contra ti, até que tu nos consumas de todo? Sim, ele estava, Esdras, aquele sacerdote. Você deve estar na posição de Esdras, que estava reconhecendo os planos de Deus, as causas da história. Você deve ver Deus agindo na história. Por que nós estamos no Brasil numa época pós-revolucionária? Por que as coisas acontecem no Brasil? Deus tem um plano.
Nada acontece sem que Deus saiba, sem que Deus esteja por trás, agindo, manifestando sempre que possível suas armas, seus instrumentos para fazer justiça na terra, para proclamar o seu nome. E nós vemos que Esdras reconheceu que com justiça Deus mandou seu povo para o cativeiro. Deus manda para o cativeiro Israel, os Estados Unidos, Roma, Grécia, Brasil, Argentina, Inglaterra. Deus manda para o cativeiro uma nação dessa. O cativeiro em nossos dias pode ser interpretado não somente como um cativeiro literal, mas um cativeiro econômico. Quantas nações estão subdesenvolvidas num verdadeiro cativeiro econômico, dominadas pelas grandes potências que a dominam pelo poder econômico, pelo poder do dinheiro, um domínio tecnológico, um subdesenvolvimento. Sim, um cativeiro sob desertos, gelos, furacões, vulcões, fenômenos meteorológicos, guerras mesmo, revoluções. Porque há países que parece que nunca experimentaram uma guerra, parece que são abençoados. Porque há países que mesmo depois de uma guerra se erguem do seu pó e se constituem numa grande potência. E porque há países que nunca tiveram uma grande guerra, contudo não saem do subdesenvolvimento, não progridem. Porque há países que parece que são amaldiçoados por Deus com climas, tempestades, chuvas, secas, desertos, terra árida, falta de riquezas. Por que isto? Isto é um castigo de Deus. Se o povo buscasse a Deus, Deus daria fartura e mantimento. A nossa solução, a nossa salvação, como nação, está em que nos voltemos para Deus. O Brasil não será uma grande nação, uma grande potência, seguindo homens, seguindo raciocínios econômicos, mas será uma grande potência quando se voltar para Deus. Não grande potência em armas, mas uma grande potência na justiça de seu povo, na produção agrícola, na produção industrial. Será uma grande nação no seu progresso social, na ordem que haverá dentro do país, na sua multiplicação da população, porque até a própria proliferação é uma bênção de Deus. Sim, uma grande nação é construída com a bênção de Deus. Deus abençoa a nação justa. Deus é responsável pela bênção das nações. O Senhor é responsável pelo progresso que há entre as nações. E Deus castiga as nações que não o buscam. Deus castiga aquelas nações para que elas, por causa do seu próprio pecado, por causa da sua própria concupiscência, estejam a parar num cativeiro. Seja este cativeiro econômico de subdesenvolvimento, cativeiro ao clima, cativeiro às condições meteorológicas, cativeiro às guerras, à confusão social, enfim, tudo isso manifesta o castigo de Deus pelo fato daquela nação não buscar a Deus. O que é que você tem a ver com tudo isto? Você tem uma grande responsabilidade de participar dos destinos da nação onde Deus colocou você aqui. Independentemente do destino espiritual e eterno, você tem um compromisso para com a nação onde Deus colocou você. E Deus julgará você de acordo com o que você fez em prol da nação, pela intercessão que você fez e que você não fez e que deveria ter feito. Deus julgará você de acordo com o que você der a César. Deus julgará você de acordo com a oração que você fez, o seu testemunho perante a nação. E se a nação se converter, Deus abençoará esta nação pelo testemunho dos seus servos, dos seus filhos, que foram sal nessa terra e luz verdadeiramente para este mundo. Que Deus faça assim com você. Amém.